reinando no seu coração. Tudo bem com vocês? Amém. Maravilha! Bom estarmos na casa do Pai para adorar o seu nome. E chegou então o momento de meditarmos na sua palavra. Essa palavra que é vida para nós, essa palavra que é alimento para as nossas almas. É essa palavra que nos ajuda tanto nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Quero convidar os amados irmãos para que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Nós leremos, amados irmãos, a princípio dos versos 14 ao 21. Eu peço aos meus irmãos que, após a leitura desse texto, mantenham suas Bíblias abertas. Mantenham suas Bíblias abertas. Vamos fazer todo o possível para não deixarmos este santuário até o final dessa mensagem. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. E nesta noite nós estaremos meditando não apenas nesse texto, mas nós queremos passear um pouco através dessas páginas para compreendermos um pouco mais sobre o potencial que cada um de nós temos em Cristo. Tá? Deus nos tem dado um potencial extraordinário em Cristo Jesus e que muitas vezes, amados irmãos, nós não damos conta disso. Muitas vezes nós não percebemos a quantidade, o volume de poder que Deus tem dado a nós em Cristo Jesus. Vamos colocar de pé, queridos, e leiamos então Efésios capítulo 3, 14 a 21. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos todos juntos, irmãos, ler o verso 20. O verso 20 precisa estar muito claro na nossa mente, no nosso coração, porque nós vamos ter esse verso como ponto de partida para compreendermos aquilo que Deus nos deseja falar. Vamos juntos? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Nesse texto, o apóstolo Paulo está falando que a igreja deve estar unida tanto no amor de Deus como no poder de Deus, para que ela possa prosperar, para que ela possa crescer no conhecimento, crescer na graça, crescer nas atitudes,
que a igreja precisa ter durante a sua caminhada aqui. Eu e você fazemos parte dessa igreja. Essa carta de Paulo aos Efésios não foi apenas escrita para eles. É claro que há 2000 anos atrás foram eles que receberam essa carta depois do apóstolo Paulo ter fundado essa igreja. Eles receberam essa carta com orientações do apóstolo, do seu líder, mas essa carta ela tem ao longo dos 2 anos instruído as nossas igrejas, e nesse tempo deve também nos instruir. Então Paulo está dizendo: a igreja precisa estar unida no amor e no poder de Deus. E ele diz: é por causa disso, é por causa dessa compreensão que eu tenho, que a igreja precisa estar unida no amor e no poder de Deus, é que eu, Paulo dizendo, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando: eu me ponho de joelho diante de Deus. Não tem outro que eu possa me prostrar diante dele para que possa ensinar, para que possa viver, para que possa crescer no conhecimento da sua palavra. Quando chegamos no versículo 15, ele diz: do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. Então ele faz referência a Deus no versículo 14, e no 15 ele diz que todos nós fazemos e tomamos o nome de Deus. Isso me lembra 2 Crônicas 7,14, e é um versículo que desde a minha meninice, desde muito pequeno eu aprendi, porque é o versículo predileto da minha mãe, e esse versículo diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, irmãos, isso é tão interessante que é uma propriedade que nós podemos tomar do nome de Deus, quando ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Paulo está repetindo a mesma coisa. A igreja de Cristo, ela toma o nome de Deus, porque Deus conferiu a ela essa autoridade e esse poder. Não tem nenhum outro grupo na terra que possa se apropriar do nome de Deus como a igreja. E Paulo diz: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Isso aqui, irmãos, é uma autorização, é um documento escrito por Deus em Cristo Jesus, que nós podemos tomar o nome de Deus. E ele diz no versículo 16, e esse texto ele vai se completando, para que segundo as riquezas da sua glória. Você já ouviu falar que a glória de Deus é rica? Paulo vai dizer: a riqueza da sua glória vos conceda quem? A igreja. Conceda o quê? Que sejais corroborados, ou seja, que seja acrescido a vocês com poder pelo Espírito Santo no homem interior. Paulo está dizendo: olha, o poder de Deus conferido à igreja vai fazer com que o homem no seu interior, ou seja, não é externamente, mas dentro de nós possamos ter essa riqueza da glória de Deus. Quando nós olhamos para dentro de nós não vamos encontrar muita coisa boa, porque o homem é pecador, mas a riqueza de Deus habita em nós. O próximo versículo, Paulo vai ligar sempre para que, do qual, por causa disso, no 17, ele vai dizer: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Não é apenas, amados irmãos, nós proferimos o nome de Deus, não é apenas nós falarmos que nós cremos em Jesus, não é apenas falarmos que Cristo habita em nós, mas Paulo vai numa sequência crescente, ele diz: para que Cristo habite nos vossos corações. Cristo não vai habitar em qualquer coração, ele não vai entrar em qualquer coração se nós não fizermos o que Paulo está nos orientando, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. É por isso que eu dei o título a esse texto de uma igreja unida pelo amor e pelo poder de Deus.
Cristo arraigar no nosso coração vai fazer com que esse amor esteja latente a todos nós, aqueles que nos veem. O versículo 18 vai dizer, olha, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Paulo está dizendo, o amor de Deus é tão alto, é tão grande, é tão comprido, ele é tão profundo, que quando nós verdadeiramente percebemos e permitimos que Cristo habite em nós, nós vamos começar a sentir esse amor. Não apenas sentir o amor de Deus por nós, mas vamos poder sentir o nosso amor para com Deus. E vamos poder também sentir o nosso amor para com os outros. Porque aqui Paulo não está falando apenas verticalmente, mas ele está falando horizontalmente também. E nós precisamos entender isso, irmãos, uns com os outros, com todos os santos. Depois ele fala, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. É por essa razão que eu muitas vezes falo para os irmãos que eu não consigo, com a minha capacidade humana, entender, compreender o amor de Deus. Não conseguimos. Quando nós olhamos para as Escrituras, Paulo vai dizer em Romanos 5,8, porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Dá para a gente mensurar isso? Não dá para mensurar. O amor de Deus é tão grande, é tão alto, é tão profundo, é tão largo, que a compreensão nossa é muito diminuta e a gente não consegue compreender esse amor. Mas Paulo está falando que nós precisamos conhecer o amor de Cristo. E aí a coisa fica um pouco mais fácil, porque eu conheço o amor de Cristo pelas Escrituras, sabendo que Ele verdadeiramente morreu por mim e por cada um de vocês. Aí eu começo a entender um pouquinho, mas na sua plenitude ninguém vai entender. A Bíblia diz que nós só vamos entender perfeitamente e só saberemos como Jesus Cristo é naquele dia que nós estivermos glorificados, naquele dia que nós estivermos no céu. Mas Paulo está dando aqui essa aula, essa carta para os irmãos da igreja de Éfeso, para que eles pudessem começar a entender um pouco mais de Deus e de Cristo na sua vida e passarem a viver isso. E ele diz, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É possível isso? Estar cheio de toda a plenitude de Deus? É possível? É fácil? Não é fácil. Nós temos o Espírito Santo de Deus, não temos? Amém? Agora, chegar à plenitude do Espírito Santo de Deus, a gente não consegue nem compreender claramente isso, por mais que nos esforcemos, por mais que lutemos contra nós mesmos, por mais que oremos, por mais que lemos a palavra de Deus, por mais que fujamos até da aparência do mal, amados irmãos, é muito difícil compreender isso. É muito difícil compreender, mas Paulo está dizendo, nós precisamos lutar pela unidade do amor e do poder de Deus nas nossas vidas. E aí, no versículo 20, que nós vamos ter como ponto de partida, diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Quem é aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente? Quem é? É Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos. Nas nossas orações, nós falamos com Deus, nós pedimos a Deus, não é assim? Você pede a Deus? A Bíblia diz que nós devemos clamar a Deus, orar a Deus, com ações de graças, e nós oramos a Deus, e muitas coisas nós pedimos a Deus, falamos com Deus, muitas coisas nós pensamos, mas Paulo vai dizer, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, segundo o poder que em nós opera.
E aí, a pergunta é: nós temos desenvolvido o potencial que esse texto diz que nós temos? Nós temos desenvolvido esse potencial que o texto diz que Deus é poderoso para fazer tudo abundantemente, mais do que nós pedimos e mais do que nós pensamos. A outra pergunta que nós podemos fazer: você está vivendo na plenitude daquilo que Deus tem para você? Você está vivendo diante de Deus, entendendo que Deus está guiando a sua vida e que em Deus, como diz o Salmo 108, você pode fazer proeza? A verdade é, amados irmãos, que mais uma vez eu me encontro como um ser humano, um cristão, muito limitado no meu conhecimento, muito limitado no poder que Deus opera na minha vida. E a Bíblia vai dizer que em Cristo nós podemos. Eu acho interessante quando Jesus Cristo está falando com os seus discípulos e Jesus fala assim: tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vou concederei. E eu fico pensando, poxa, se Jesus Cristo nos garantiu isso, por que nós passamos por tantas dificuldades? Se Jesus já garantiu, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele venceu por nós na cruz Calvária 2000 anos atrás. E nós podemos vencer todas as coisas. E a pergunta é: por que nós somos tão limitados? Por que nós perdemos tanto às vezes? Certa vez um homem foi até um circo. E chegando ali no circo, ele foi lá nos bastidores, onde os animais ficavam presos. E ele viu lá o tigre, ele viu o macaco, e ele viu um elefante. O elefante é um gigante, um dos maiores animais que existe na Terra, e um dos animais mais fortes que existe. E esse elefante, já adulto, estava com uma corda preso a uma pequena estaca. E aquilo chamou a atenção daquele homem. E aquele homem procurou quem cuidava daquele elefante, quem cuidava daqueles animais. E aí vem um senhor e fala: olha, sou eu que cuido dos animais. E esse homem perguntou: esse elefante que está amarrado nessa corda, amarrado nessa estaca, por que, com toda a força que ele tem, ele não arranca essa estaca e sai daí? E aí, aquele cuidador dos animais falou o seguinte: esse elefante, quando ele era bem pequeno, ele era novinho, eu amarrei em uma estaca grande, que ele ficou ali se debatendo, fazendo força para sair, e ele não conseguia sair, porque ele era tão pequeno. E passado o tempo, ele desistiu de fazer força. Ele desistiu, porque ele viu que ele não conseguia arrancar aquela estaca e sair. E ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou um ponto que eu entendi que ele não ia mais fazer força, embora ele estava ficando cada vez mais forte. E aí eu fui diminuir a estaca para testar o elefante. O elefante está aí. Ele não faz força, porque ele se acostumou a viver daquela maneira, a viver preso por uma corda, achando que ele era incapaz de sair dali. Amados irmãos, quando eu li essa ilustração, eu comecei a imaginar: mas o elefante não tem toda a força? Tem. Ele não poderia facilmente sair andando e ia puxar a estaca e ia caminhar? Poderia, mas ele se acostumou a viver daquele jeito. E eu fiquei pensando: muitos de nós, irmãos, muitos de nós estamos vivendo como um elefante. Nós temos todo o poder de Deus na nossa vida,
É o que diz o texto. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus tem, amados irmãos, derramado o seu poder na nossa vida. Deus tem nos dado tudo o que nós precisamos para vencer, para sair arrancando aquela estaca que muitas vezes está nos prendendo. Mas nós ainda estamos com aquela mentalidade de que nós somos pequenos demais, nós somos fracos demais. Muitos de nós estamos com aquela mentalidade: eu não vou conseguir, aquilo ali está muito longe do que eu possa chegar, e aí nós ficamos naquela. Osés capítulo 4, verso 6 em diante, eu vou até ler esse texto com os meus irmãos. Osés capítulo 4, verso 6, preste atenção no que o Senhor fala através de Osés. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O que Deus está falando? O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Falta-nos conhecimento da palavra de Deus para sabermos o poder de Deus que opera nas nossas vidas. E aí nós vivemos com uma vida bem rasa e nos conformando muitas vezes com todas as coisas que acontecem na nossa vida e nós não conseguimos dar um passo à frente por falta de conhecimento. Esse versículo de Efésios 3, verso 20, eu gostaria que você grifasse na sua Bíblia, marque esse versículo. Ora, aquele que é poderoso, Deus, para fazer abundantemente, muito mais do que pensamos, muito mais do que pedimos, pelo poder que opera em nós. Então o poder de Deus opera na nossa vida e Deus está falando assim: caminha, arranca essa estaca, olha para frente, tem obstáculo, passe por cima do obstáculo. Amados irmãos, lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, vai mostrar algo interessantíssimo. Quando o povo de Israel sai do Egito, da escravidão, quando chega diante do Mar Vermelho, Faraó vem atrás com seus carros, cavaleiros, seu exército. E o povo começou a reclamar, começou a murmurar, começou a gritar: estamos perdidos. E aí Moisés vai orar a Deus. Aí Deus fala assim: por que clamas a mim, Moisés? Por que clamas a mim? Diga a Israel que marche. Amados irmãos, foi apenas isso. Diga a Israel que marche. O poder de Deus estava sobre o povo de Israel. Deus estava com a nuvem durante o dia, porque o sol era escaldante, para proteger e guiar o povo, e a coluna de fogo à noite, por causa da friagem, para aquecer e guiar o povo. E Deus só fala assim: diga a Israel que marche. Muitas vezes nós estamos assim, encontramos um obstáculo, e Deus está falando assim: marche, continue andando, continue marchando, porque esse obstáculo aí é muito pouco diante do poder que opera na sua vida. Mas nós estamos como aquele elefante: não vou conseguir, não. Certa vez, numa sala de aula, a professora sempre passava as tarefas e tinha um aluno. E esse aluno, quando pegava a tarefa, falava para a professora: professora, eu não consigo. Passava outra tarefa: eu não consigo. Aí um dia a professora pegou a salinha todinha, pegou os coleguinhas todinhas e falou: vamos lá para o pátio. Aí foi para o pátio, tinha um pedaço no pátio lá de terra. Ela pegou um pedaço de papel e deu para cada um daquelas crianças e pediu: vocês vão escrever assim: eu não consigo. Aí as crianças escreveram lá: eu não consigo. Aí a professora falou: agora cada um de vocês vai fazer um buraquinho no chão. Deu lá as ferramentinhas, pazinhas, cada um faz um buraquinho no chão. E cada criança foi lá fazer um buraquinho no chão.
Agora vocês vão colocar o papelzinho de vocês, onde vocês escreverem eu não consigo, e depois vocês vão colocar a terra em cima. Nós estamos hoje enterrando o eu não consigo. E aquele garotinho aprendeu a lição. E depois que todos eles enterraram ali, ou seja, ajudaram aquela criança, e aí, a partir dali, eu não consigo, não saiu mais dos lábios daquela criança. E ela começou a fazer as tarefas, porque agora, aquilo que estava bloqueando aquela criança foi tirado. Ela enterrou, eu não consigo. E agora, ao invés de eu não consigo, a criança já falava, tia, agora eu consigo. E passou a fazer os trabalhos. Sabe o que aconteceu? Ela entendeu que ela era capaz. Na nossa vida de cristãos, está acontecendo isso. Quantas vezes nós só murmuramos? Quantas vezes só reclamamos? Quantas vezes estamos diante de alguns obstáculos e a gente fala, agora eu não tenho mais jeito, agora eu perdi mesmo. Quantas vezes acontecem coisas na nossa família e nós não temos forças para lutar? Exatamente porque nós não estamos exercitando, irmãos, o poder de Deus que está na nossa vida. Jesus, em João 5,39, ele diz assim, examinai, pois, as Escrituras, por julgar ter nelas palavras de vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mais uma vez, lá lembrando de Oséias 4,6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Aí Jesus fala, examinar a Escritura, porque julgar ter nela palavras de vida eterna, elas de mim testificam. E nós precisamos examinar as Escrituras e extrair das Escrituras esse poder que Deus está nos otorgando, esse poder que Jesus nos garante lá na cruz do Calvário. Quando nós vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 15, a gente procura a morte e o texto diz, cadê a morte? Cadê o teu aguilhão, a morte? Até a morte foi vencida pelo Senhor Jesus. A morte é o nosso último inimigo que já foi vencido há 2000 anos atrás. E hoje nós estamos, muitas vezes, perdendo batalhas pequenas, porque nós ainda não reconhecemos o poder que opera nas nossas vidas. Quem não conhece Deus, amados irmãos, estão em busca das vitórias terrenas. Quem não conhece Deus está em busca de bens materiais. Quem não conhece Deus está em busca das coisas desta terra. Mas aquele que conhece Deus, ele está em busca das coisas celestiais. Paulo falando aos Colossenses, no capítulo 3, de 1 a 3, ele diz que se nós já ressuscitamos com Cristo, nós devemos pensar nas coisas que são do alto, de cima. Devemos pensar nas coisas de Deus. E quando a gente se depara com alguma situação, a gente pensa em tantas coisas, menos nas coisas de Deus, menos no poder que Deus já colocou dentro de nós. Existe um poder extraordinário dentro do cristão. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Você quer mais do que isso? Jesus Cristo habita em nós, o Todo-Poderoso, o Vencedor habita em nós, e nós estamos perdendo. É como se você treinasse o ano inteiro e chegasse no final do ano, você fosse lutar com alguém que não treinou, e você olhar para o seu oponente e começar a tremer, Ora, pois, você não se dedicou, você não treinou, porque você está preocupado com o seu oponente? Por quê? Porque você vai para uma batalha já com essa palavra de derrota, eu não consigo. Olha, desde pequeno eu aprendi que aquela estaca ali me segura. Irmãos, em Cristo nós temos liberdade, e liberdade para vencer, liberdade para ir à luta, liberdade para orarmos a Deus a qualquer hora da noite. E quando nós oramos a Deus, e oramos com fé, Ele nos responde. Já contei experiências para os irmãos, experiências que nós vivemos.
talvez alguém aqui não ouviu e eu vou contar novamente. Meu filho hoje, meu filho mais novo, ele está com 37 anos. Quando meu filho tinha cerca de 4, 5 aninhos, não tinha mais do que isso, ele dormindo no quarto, ao lado do meu quarto, por volta das 3 horas da manhã, ele começou a gritar, batendo na porta do meu quarto. E quando eu abri a porta, ele apontava para cima da geladeira, e demônios estavam em cima da geladeira na minha casa, assustando meu filho. E ele só falava assim: pai, ele vai me pegar, vai me pegar, vai me pegar. Imagina, isso não foi agora não. Talvez alguém ia falar assim: ah, mas o senhor é pastor. Eu era cristão, eu já tinha experiência com Deus, eu já sabia o poder que Deus tinha dado à minha vida, porque todos nós que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele automaticamente coloca poder em nós. Isso aconteceu há mais de 30 anos atrás, 32, 33 anos atrás. Eu nem dirigi a igreja nessa época, eu tenho 32 anos que dirijo a igreja. E eu peguei o meu filho, com essa mão aqui eu segurei ele, com essa aqui eu impus a mão sobre a cabeça dele. E eu orei em nome de Jesus e expulsei os demônios que estavam na minha casa, que estavam amedrontando meu filhinho. A partir daquele momento, ele dormiu o restante da noite, e eu também dormi, na certeza de que Deus já tinha cuidado. Nunca mais demônios entraram na minha casa para assustar os meus pequenos. Se eu tivesse medo, olha, e agora o que eu vou fazer? Está assustando meus filhos, vamos chamar um pastor. Irmãos, tem coisas que acontecem na nossa casa, nós precisamos ter atitude para resolver. Nós precisamos entender que aquela estaca ali, ela não vai nos segurar, que aquele obstáculo não vai nos segurar, aquele mar que está diante de nós, ou aquele exército que vem atrás de nós, não vai nos deter. Sabe por quê? Porque maior está em nós do que o que está no mundo. Mas nós não temos, amados irmãos, muitas vezes a ideia desse grande potencial que Deus tem colocado nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a olhar para nós com o olhar de Deus. A Bíblia diz que assim como o homem se vê, ele é, ou assim como a sua alma se vê, ele é. E aí eu pergunto: como você se vê? Como você olha para você? Um cristão, os poderes de Deus está se aperfeiçoando em você. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: quando estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu não estou falando que eu sou super-homem, que os irmãos vão ser super-homens, super-mulheres, não. Nós somos fracos mesmo, frágeis, pecadores. Mas o poder de Deus habita na vida daquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pois Jesus Cristo morreu por nós. O poder de Deus, ele vem aperfeiçoando nas nossas fraquezas. E aí Paulo diz: quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Já entendeu isso? Eu estou fraco, mas agora eu estou forte. Eu não estou forte por mim mesmo, mas eu estou forte pelo poder de Deus que habita em mim. Amados irmãos, a Bíblia tem muitos exemplos extraordinários. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Eu quero mostrar a vocês que um homem chamado Gideão, ele estava exatamente como muitos de nós nos nossos dias. Juízes capítulo 6. Como Gideão se via? Os irmãos sabem que Gideão foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel dos midianitas. Ele foi um juiz. Juízes capítulo 6, a partir do verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Irmãos, o anjo do Senhor
desceu dos céus, chegou para Gideão e falou assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Você recebe essa palavra, que o Senhor é contigo, nesta noite? Você recebe essa palavra, que o Senhor é contigo, varão valoroso, varoa valorosa? Falou para Gideão. Quem era Gideão? Vamos ver como Gideão se via. O problema, muitas vezes, é como nós estamos nos olhando. Verso 13: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? Primeiro, Gideão está desconfiando, está falando: olha, se realmente o Senhor fosse conosco, o que está acontecendo não aconteceria. Sabe o que Gideão está fazendo aqui? Está falando: se o Senhor estiver conosco, não vai acontecer mal nenhum a nós. Engano de Gideão. Pode acontecer sim. Deus era comigo já naquele tempo, e os demônios entraram na minha casa para assustar meu filho. Gideão está falando: se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? Sabe o que Gideão está falando? Eu estou vivendo daquilo que me contaram que o Senhor é capaz de fazer, mas eu não estou percebendo aquilo que o Senhor pode fazer nos nossos dias. Sabe o que a gente percebe muitas vezes na Bíblia? Que Deus fez no passado. Deus atuou no passado, demonstrou o seu poder, e Ele libertou o povo de Israel, e Ele desceu praga, e Ele fez e aconteceu. Não é verdade? E a gente coloca um ponto final ali, entendendo que hoje Deus não faz mais. É isso que Gideão está falando. Cadê as maravilhas que nos contaram? Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. E eu pergunto: Deus nos desampara? Ele não nos desampara. Há uma promessa de Deus para nós. Há uma promessa por meio de Jesus. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus nos desampara? Não. Nós, muitas vezes, saímos da presença do Senhor por nossa conta e risco. E muitas vezes saímos da presença do Senhor por olhar para nós e acharmos que nós somos tão pequeninos e que Deus não se importa conosco. É como se Deus tivesse tantas coisas para fazer e que nós fôssemos insignificantes para Ele. Não é isso. Deus não desampara aquele que teme a Ele, aquele que busca a Ele. Perto está o Senhor de todos que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O problema é que nós não buscamos a Deus como deveríamos buscar. O problema é que nós olhamos para nós e falamos: não, Deus está preocupado com coisas grandes, eu sou muito pequeno, se não vejamos. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Deus não desamparou o povo de Israel, deixou Deus, e os midianitas vieram e sobrepujaram o povo de Israel. Mas o Senhor está aguardando o seu povo se voltar para Ele. E o livro de Juízes narra todos esses episódios. E aí, versículo 14: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Irmãos, nós questionamos Deus, igual o Gideão está fazendo. Queremos saber daquilo que Deus fez no passado e agora permitiu que acontecesse isso. Muitas vezes nós estamos olhando para as circunstâncias e perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Pode olhar para você. Examine-se, o homem, pois, a si mesmo, porque Deus permanece assentado no mais alto e sublime trono, com olhar misericordioso para cada um de nós. Se não, vejamos o próximo versículo, versículo 15, e ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Deus não mandou ele ir na força dele, e agora está questionando: com que eu vou livrar Israel?
eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai. Olha aqui, olha, assim como a tua alma te vê, você é. Gideão estava olhando para ele e falou: eu sou da menor família do povo de Israel. E da minha família eu sou o menor. E o Senhor está falando para eu ir lá e livrar o povo dele da mão dos midianitas? É, o Senhor está falando. Sabe por quê? Porque Deus não está olhando para a nossa força. Se for olhar para a nossa força realmente, mas Ele está olhando para o poder dele que opera tudo em todos nós. Gideão tinha 32 mil homens para lutar contra os midianitas. Para você é um bom exército? 32 mil soldados? Eu acho que é um exército considerável. Aí o Senhor fala assim: Gideão, aqueles que forem covardes e medrosos, voltem. Sabe quantos voltaram do exército que estava em Gideão? 22 mil. De 32, voltaram 22 mil, ficamos com, quem é bom em matemática aí? 10 mil. De 32 mil, voltaram 22 mil, ficamos com 10 mil. Tá bom para ir lá enfrentar? Aí o Senhor falou assim: é muito pouco. É muito pouco. Por que o Senhor falou assim? Para que vocês não digam que foi a força de vocês. Irmãos, é por isso que a gente precisa entender que não é a nossa força, mas é o poder de Deus que opera em nós. Aí o Senhor fala: olha, mais um teste. Aquele que beber a água do rio como um cão bebe. Vamos lá, vamos fazer um teste. E olha só, quantos covardes e medrosos tinham, né, irmão? De 32 mil, 22 mil eram covardes e medrosos. Assim está o povo de Deus hoje, covardes e medrosos, com medo de lutar, com medo de enfrentar o inimigo. Eu conheço pessoas que têm medo de proferir o nome do diabo. Não fala diabo nem por um decreto, não fala Satanás nem por um decreto. Chama de encardido, chama de caramunhão, chama de tanto nome. Não posso falar o nome dele, não sabe o que é isso? Medo, medo. E a Bíblia está lá claramente: é diabo, é Satanás, pronto, é Beelzebub, está ali, mas tem medo. Irmãos, nós não podemos ter medo daquele que já foi vencido, nós não podemos ter medo daquele que já foi derrotado. O poder de Deus que opera em nós foi dado por aquele que é todo poderoso. Então nós podemos vencer qualquer coisa. E desses 10 mil, voltaram quantos? 9.700. E agora nós ficamos com... Muito bem, irmã Hélia, ficamos com 300. Dá para vencer? Se eu tinha 32 mil, agora estou só com 300. Eles foram lá com os 300. Eles não precisaram nem lutar. O Senhor mostrou o seu poder e desbaratou os midianitas, e Gideão volta campeão. Que coisa extraordinária, irmão. Sabe por quê? Porque a força não precisava estar em Gideão. Embora o Senhor fale: vai com a tua força. Ah, minha força é pequena, não tem problema. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É isso que Deus fala comigo todos os dias. Tem crentes que têm medo quando recebem uma proposta de emprego para um cargo mais elevado. Não quero não, porque isso é muita coisa para mim, eu não vou dar conta. Está orando a Deus para que Deus melhore a situação financeira dele. Mas quando surge a oportunidade, não posso não, porque eu não vou dar conta disso. Ora, se Deus colocou você ali na marca, chuta, vai em frente. Deus é contigo. Vai nessa tua força, que o poder de Deus vai estar sobre você, para você vencer os desafios. A mesma coisa acontece nas enfermidades. Irmãos, clame a Deus, ore a Deus, olhe como se isso já tivesse passado. É o poder de Deus, não é o seu poder. Então, amados irmãos, nós conseguimos entender que Gideão, ele conseguiu, porque o poder de Deus estava na vida dele. É por isso que Paulo vai dizer que as coisas de Deus são loucura
muita loucura. Jesus Cristo falou para os seus discípulos: aquele que crê em mim fará ainda obras maiores do que as que eu faço. Já deu para você imaginar obras maiores? Jesus falou isso. E nós falamos: não, peraí, não consigo fazer, eu não consigo nem mover aqui esse graveto, como é que eu vou fazer obras maiores? O Senhor Jesus nos garantiu isso, irmãos. Isso já foi dado a cada um de nós. E não foi dado porque nós somos bonzinhos, não. Foi dado porque Jesus Cristo morreu por nós e nós cremos nele. Moisés, um homem muito manso, um homem que fugiu do Egito, porque ele ia ser morto no Egito. Um homem que foi para Midian, se casou lá com a filha de Jetro. Aí o Senhor chama ele: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo lá no Egito. Vai lá e liberte meu povo da escravidão. Aí Moisés fala assim: quem sou eu? De outro meu lugar, eu ir lá libertar o povo do Senhor? É você mesmo, Moisés. Eu sou até gagado, eu não consigo nem falar direito. Você falou: não tem problema não, você vai para lá que Arão, seu irmão, vai ser o seu porta-voz, e você vai fazer os prodígios. Moisés reluta e vai. Depois de relutar muito. Por quê? Moisés estava olhando para as condições dele. Mas Deus estava olhando para o poder que ele podia operar na vida de Moisés. E o que aconteceu? Moisés foi lá. Depois de 10 pragas, ele tira todo o povo de Israel da escravidão. Deus cumpriu. Irmãos, não existe um sequer na Bíblia, não existe um sequer que confiou em Deus e foi decepcionado. Eu posso decepcionar vocês, vocês podem me decepcionar, mas Deus não nos decepciona. Deus está pronto a qualquer hora do dia e da noite para exercer o poder dele através de nós, para que nós possamos fazer o nome dele ser exaltado. Quem era Josué? Quem era Josué? Josué era um simples ajudante de Moisés. Simples ajudante de Moisés. Um homem também sujeito às mesmas paixões, fraco. Aí o Senhor fala: Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta-te, porque você fará herdar este povo a terra que eu jurei dar aos pais deles. Esforça-te, tens bom ânimo, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Medite na minha lei de dia e de noite. Mais uma vez, a palavra do Senhor nos diz que por falta de conhecimento o meu povo foi destruído. Medita na minha lei. E então Josué vai meditar na lei do Senhor. Ele vai aceitar essa tarefa difícil, mas ele vai aceitar. Sabe por quê? Porque ele era um homem pequeno, um homem fraco, mas o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. E ele então foi em nome do Senhor. E conseguiu. Que vamos falar de Davi. Davi só foi no acampamento levar comida para os seus irmãos. Só isso. E quando ele chega lá, ele se depara com um gigante do outro lado, chamado Golias. Um gigante de 3 metros de altura, um pouquinho menos. E esse gigante, de manhã e à tarde, desafiava o exército de Israel. E Davi chegou e olhou: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é? Davi desse tamanhozinho, Golias, quase 3 metros. E ele pergunta: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Sabe o que Davi está falando? Quem é esse aí que não tem aliança com Deus?
Quem é ele para afrontar o exército do Todo-Poderoso? Ele chega a dizer: você vem a mim com varas, paus, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. E foi. E como ele voltou? Vitorioso. Mas ele profere uma coisa antes. Antes dele atingir Golias, ele fala: eu vou cortar a sua cabeça e vou dar o seu corpo às aves de rapina. Ele lançou a pedra com o poder de Deus. Algumas pessoas falam assim: mas ele tinha habilidade, né? Lá no campo ele ficava jogando pedrinha, treinando. Não, nada disso. Ele fala uma coisa antes para o rei Saul, quando o rei Saul fala: mas como que você vai lá, você é tão pequeno ainda? Ele diz: olha, quando eu estava cuidando lá do rebanho do meu pai, vinha um leão, vinha um urso, era fácil para mim. Eu pegava na barba do leão e matava o leão com as minhas próprias mãos. Para quem enfrentou o leão e o urso, não vai enfrentar um homem? Davi tinha experiência com Deus. Davi tinha experiência com Deus. O maior cantor de Israel. O rei até hoje é aclamado como o melhor rei, maior rei que existiu em Israel. A Bíblia vai dizer que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Ele era forte? Não. O poder de Deus se aperfeiçoava no pequeno Davi. E ele cria em Deus. Ele diz: assim como eu matava o leão e o urso, eu mato esse gigante aí também, corto a cabeça dele e ainda dou para as aves de rapina. E aí eu pergunto: por que, irmãos? Por que nós não confiamos no grande potencial que cada um de nós temos? Por quê? Olha, se você passar a confiar no potencial que você tem, que Deus tem dado a você, você vai fazer proezas em nome do Senhor. E Deus será glorificado. Deus será glorificado através disso. Quem diria que Raabe, uma prostituta, estaria na genealogia de Jesus? Quem diria, irmãos? Uma prostituta, uma mulher que ninguém dava nada por ela, nada. Uma mulher da vida. Aquela mulher creu. Ela ouviu falar do povo de Deus e ela creu no Deus daquele povo. Se Deus tirou esse povo com mãos fortes lá no Egito e fez ele chegar até aqui, eu tenho ouvido das proezas que ele tem feito, eu vou fazer uma aliança com esse povo. E fez uma aliança. E Deus honrou aquela prostituta. Esther, a rainha Esther, a Radassa, uma mulher simples, que Deus a colocou em uma posição para livrar o seu povo. Uma mulher simples. Ela falou assim: olha, se eu for à presença do rei e morrer, morri. Mas eu vou à presença do rei. Mas antes da presença do rei, durante 3 dias, eu vou convocar as mulheres que comigo estão e nós vamos jejuar. Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava buscando poder em Deus para ela ir para o maior desafio da sua vida. E ela foi, e Deus honrou aquela mulher. Concluindo, amados irmãos, nós colocamos limites, mas para Deus não existe limites. Para Deus não existe limites. Eu não estou falando que se você crer no poder de Deus, você vai ficar rico. Nada disso. Até peço a Deus que não dê, porque tem muitos que, se receberem riqueza, vão abandonar Deus. Salomão fala isso. Salomão, em um dos seus provérbios, ele diz: Senhor, não peço que seja tão rico para não esquecer do Senhor, mas também que eu não seja tão pobre para blasfemar contra o Senhor. Nós temos o poder de Deus ao nosso alcance. Nós temos o nome de Jesus ao nosso alcance.
O nome de Jesus tem poder para todas as coisas. Aquele paralítico que estava lá na escadaria do templo chamado Formosa, pedindo esmola. Pedro e João chegaram ali, ele pediu esmola. Pedro e João falaram assim: não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. O nome, apenas o nome de Jesus tem poder. O sangue de Jesus derramado na cruz de Calvário tem poder. Tem crente que tem medo até de macumba. Tem crente que tem medo, porque o meu vizinho lá trabalha com umas coisas lá. Olha, porque eu vi ele colocando um negócio lá, irmão. Creia no Senhor Jesus. Assuma para você que você em Deus fará proezas. Creia nisso. E os obstáculos que surgirem na sua frente, você fala assim: é só mais um que eu vou ultrapassar para a glória de Deus e para a alegria nossa. Que Deus nos ajude, irmão. Que nós não olhemos para nós como um povo medíocre, pequeno, que não tem força para nada. Que nós não olhemos para nós dessa forma, nos depreciando, porque assim como a sua alma te vê, você é. Quando eu olho para mim, eu vejo todo o poder de Deus na minha vida, para enfrentar qualquer desafio, qualquer luta, porque Ele já venceu tudo por mim. Eu sei que alguns irmãos aqui já tenham experimentado isso. Eu sei que alguns irmãos, que eu tenho visto isso, que Deus está fazendo na vida de alguns irmãos. E se Deus está fazendo na vida de alguns irmãos, Ele faz na minha e na sua vida também. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Se aproprie desta palavra. Se aproprie, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, mas antes, com seu filho, não nos dará todas as demais coisas. Ó, o nosso foco não deve estar nos problemas. O nosso foco tem que estar em Deus, que cuida dos nossos problemas. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Não há limites para quem anda com o Senhor.